vamos falar do assunto da semana. O Cruzeiro segue em busca de um novo treinador depois da saída do Pepa. Quem vai ser? Ronaldo Fenômeno tá aqui em Belo Horizonte para resolver essa situação. Vamos para a Toca da Raposa? Lá está Maria Cláudia Bonucci. Bonucci, tem novidade? Paulo Autuori foi descartado, conta tudo pra gente. A princípio, descartado sim, viu, Maurício? Criou-se uma expectativa muito grande de que essa questão fosse resolvida ainda ontem com a vinda do Ronaldo aqui para Belo Horizonte. Ele esteve aqui na Toca da Raposa para se reunir com dirigentes do clube, inclusive até aproveitou para acompanhar um treinamento dos meninos do Sub-17, mas ainda não definiu quem vai ser o substituto do técnico Pepa. O Paulo Autuori era, de fato, a primeira opção, ele que hoje é diretor técnico do clube, por já estar inserido no dia a dia do Cruzeiro aqui há pelo menos um mês, por já conhecer muito bem o elenco, mas ele reforçou que não tem a intenção de voltar a trabalhar como treinador. A vontade do Cruzeiro era de que ele assumisse por um período de transição até o fim do Campeonato Brasileiro, para que nesse tempo o clube pudesse buscar um novo treinador alinhado aí às ideias da SAF. Mas com a negativa do Paulo Autuori, o clube segue no mercado e aqui na Toca 2, Fernando Seabra, técnico do Sub-20, segue no comando das atividades do profissional. Maurício. Tá certo, Bonucci, obrigado pelas informações. Qualquer informação nova pode chamar, que a prioridade é essa aqui no Globo Esporte. Muito obrigado. Vamos falar agora do Pepa. Chegou no Cruzeiro em março, Foram 6 meses de trabalho. Que herança será que ele deixa no clube? A missão de melhorar esse time já não é do português Pepa. Um novo treinador assume após Fernando Seabra do Sub-20 comandar o Cruzeiro contra o Bragantino no domingo. Depois desse compromisso, aí tem a data FIFA, aquele período de interrupção dos campeonatos para as seleções entrarem em campo. É um tempo precioso para o novo treinador. E fica uma pergunta, será que nesse novo trabalho haverá resquícios da era Pepa? O Pepa conseguiu muito rapidamente um bom início no Brasileiro, criou uma gordura que deu tranquilidade para trabalhar e montou uma base boa que funcionou no primeiro turno do campeonato. Vamos ver se o próximo vai conseguir fazer algo semelhante. Nas primeiras rodadas, o Cruzeiro de Pepa parecia promissor. É a torcida curtindo esse início do Pepa. O time começou brigando na parte de cima da classificação e mantinha um bom nível até quando perdia. Passa junto ao pé da trave e vai embora! Vem tudo o Cruzeiro! Fazendo o jogo de coragem para cima do mais formado Fluminense. E mesmo com a queda de produção, o Cruzeiro ainda tem a 4ª defesa menos vazada do brasileiro. Desde o começo do campeonato a gente foi super competitivo. Jogamos de igual para igual e melhor do que muitas equipes. Por isso o jogo contra o Grêmio foi tão decisivo para a troca no comando. Juntou derrota com baixa performance. Talvez na avaliação da diretoria, o jogo contra o Grêmio fosse o início de uma fase de queda realmente do time. Sobrou para o técnico, mas os jogadores entendem que também estão devendo. Fizemos muitas coisas boas no campeonato, como também muitas coisas que poderiam ter sido melhor. E a gente reconhece isso e queremos melhorar, queremos evoluir. É hora de cada um assumir a sua responsabilidade, de mostrar a grandeza do clube do Cruzeiro, de honrar essa camisa e a gente reagir. E a gente segue ligado para te atualizar sobre o próximo técnico do Cruzeiro. Mas aí o assunto não tem jeito, Xará, de fugir do assunto treinador, O Thiago Carpini, técnico do Juventude, até foi ventilado o nome dele pelos lados aqui da Toca da Raposa, mas o treinador, que inclusive disse que vai se pronunciar hoje, depois do jogo do Juventude contra a Chapecoense às 9h30 da noite, vai falar sobre, mas deve falar da renovação dele com o Juventude. Ele que chegou, assumiu, o time estava só com uma vitória, arrancou aí, tá brigando inclusive por acesso, é o 5º colocado da Série B, mas esse não deve ser o nome procurado pelo Cruzeiro. O nome é outro, Samuca? O Samuca até trouxe hoje, falou um pouco do Gabriel Milito. O nome é esse, por enquanto, Samuca? É uma informação que a gente trouxe, não que seja o nome, mas a partir do momento em que o Gabriel Milito, ele pede demissão e surpreendeu a todos, ontem, depois de uma derrota do Argentinos Júnior na Copa Argentina, ele é um nome que eu sei que agrada muito ao Ronaldo, a toda a gestão do Cruzeiro. E ele tinha sido procurado, inclusive, antes do Pepa.
é uma informação que a gente trouxe. O Cruzeiro tem como processo aí para se buscar um técnico, conversar com vários, não que saia fazendo proposta para vários, mas conversa sobre futebol, sobre o que ele pensa de planejamento, para entender um pouco mais das ideias de possíveis nomes para se trabalhar e até pensando em situações futuras. Então o Cruzeiro, quando foi trazer o Pessolano, conversou com vários outros. Quando teve ali a definição de que o Pessolano não ficaria mais, o Cruzeiro foi conversar com vários outros e acabou decidindo pelo Pepa. E o Milito, ele foi procurado naquela ocasião, tinha contrato com o Argentinos Júnior, estava para começar uma disputa de Copa Libertadores, foi, né, o trabalho mais longevo nos últimos anos de técnico na Argentina e, repito, surpreendeu a todos porque ele tinha vínculo até 2027 com o clube argentino. E a partir do momento em que ele fica livre no mercado, a informação que eu tenho é que ele passa a ser um alvo. Aí, entre ser um alvo e fechar uma negociação, tem um caminho longo a ser percorrido. O primeiro passo é conversar, saber se teria o interesse realmente de assumir o Cruzeiro, de abrir uma negociação. Isso, pelo menos até o momento, a informação que eu tenho é que não aconteceu. Mas é um nome que com certeza passa a ser alvo depois de ficar livre aí no mercado. Agora até pra gente poder discutir, né, Xará, e trazer mais um nome aqui, e até pra gente voltar um pouquinho no assunto Carpini, foi uma operação, você, Gabriel, também, vocês buscaram algo a respeito desse nome que foi rechaçado. O Carpini começou a ser falado ontem, né? Ele deu uma entrevista lá em Caxias, falando que hoje, depois do jogo que ele tem pela Série B, ele iria comentar com o pessoal, e aí por lá ele mesmo disse, né, que o advogado dele e o agente estavam por lá, então meio que despertou ali a imprensa. Eu conversei de manhã com muita gente de lá, conversei com pessoas ligadas ao Cruzeiro, que foi me dito é que zero chance. O Carpini realmente ele foi do interesse do Cruzeiro, e aí ele foi antes inclusive do Pepa. Ele era o nome que eles olharam, ele está nesse grupo que o Cruzeiro observa. A informação que a gente tem é que houve uma reunião ontem à tarde entre todos ligados à direção de futebol. Eles chegaram a alguns nomes que estão sendo conversados, que estão sendo, né, procurados, mas ainda sem uma definição. Eu diria que neste momento não existe uma definição de treinador para o Cruzeiro. Eles têm alguns nomes que eles estão contactando e conversando, apostando muito nessa janela de transferência aí que o cara vai ter um tempo. Só que eu acho o seguinte: no caso do Cruzeiro, que é uma coisa quase imediata, né? Aí a gente assusta mais. Entre as perguntas que eu fiz, eu cheguei a uma resposta que foi a seguinte: o contrato que o Cruzeiro tem oferecido, principalmente a esses mais novos, é um contrato de tipo mandato tampão até o final da temporada. Talvez isso que não faça com que eles tenham tanta vontade. Por exemplo, no caso do Carpini, se é realmente isso que ele vai anunciar hoje, a renovação de contrato, a renovação dele vai ser até o final de 2024, numa equipe que ele pode até subir com ela, já que ele está no G4 e tudo mais, né? Assim, desses aí, os grandes nomes dificilmente vão aceitar um contrato tampão, né? Então, não sei, mas nesse momento são essas informações que a gente tem. E, na minha opinião, neste momento, o Cruzeiro não tem esse treinador ainda. Não sei se porque o cara que eles pensavam não deu certo, não sei se porque hoje mudou essa conjunção, você tem outras pessoas lá diferentes da época do Pepa, né? Então, eu acho que o Cruzeiro, nesse momento, não tem o treinador. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.